Bom dia, boa tarde, boa noite, meus seguidores. Tudo bom com vocês? Gente, é meio duvidoso. Eu tô olhando pra mim, tô olhando pra câmera pra poder. Tem que ajeitar isso daqui. Porque eu tô inaugurando o tripé. Inclusive, chegou o tripé. Então agora não tem desculpa de não gravar pra vocês, que estou com as mãos livres pra mostrar as coisas pra vocês. Enfim, o vídeo de hoje, especificamente, eu tava conversando aqui com minhas colegas, minhas amigas do grupo de suculentas. E falando sobre vaso de barro, enfim. Pra quem me conhece, eu não sou muito fã de vaso de barro para as plantas da minha coleção. Não gosto, eu acho que desidrata demais, tá? Mas cada um com seu cultivo, enfim. Só que eu acho muito bonito na casa dos outros. Porém, como tá chegando a época da chuva agora, chuva que é tipo assim, 3 dias nublado e 5 dias de chuva. Então, as plantas já dão uma sentida, principalmente as suculentas mais gordinhas, as plantas suculentas que tem a folha mais gordinha, que armazenam mais água, elas costumam melar e apodrecer muita folha, com muita facilidade. Então, assim, um vaso de barro, nesse caso, ajudaria bastante, porque ele acaba tirando o excesso da água. Enfim, nessas conversas lá no grupo, a gente conversando sobre vaso de barro, eu acabei lembrando que tinha esse vasinho aqui, ó. Ele é referente mais ou menos a Cuia 18, eu acho, mais ou menos referente a Cuia 18. Em altura ele tem uns 12, 13 centímetros no máximo, mas de boca é mais ou menos referente a Cuia 18. E eu tenho umas suculentas aqui ao redor de uma rosa, que eu tenho que fazer a manutenção, já tô devendo a manutenção aqui há não sei quantos meses, que é simplesmente esse vaso daqui. Eu tenho que fazer a manutenção, como vocês podem ver, tem mais mato do que planta, né? Tem que olhar pro outro lado da câmera, esse lado daqui. Porque o celular tá ao contrário, enfim. Tem mais mato do que planta, aqui temos uma rosa e ela tá vindo a floração dela aqui. E é uma rosa única que eu tenho aqui de coleção, ela é diferente a cor. E ao redor dela tem algumas plantas específicas, que seriam a minha pedra da lua, tá aqui, o meu sedum pachifilo, acho que é isso. Não, sedum pachifilo não, confundi sedum pachifilo. É um Pachyphytum ovífero, pronto, confundi o nome. Aqui temos a minha Graptoveria Deb, se eu não me engano é uma Graptoveria, que tá aqui perdida no meio do mato, e eu só tenho essa Deb, que é uma planta muito chatinha com chuva, na época da chuva costuma melar e apodrecer tudo. Então, assim, tinha muitas rosetas, essa foi a única que salvou. E eu vou fazer um arranjo nesse vaso de barro com essas plantas específicas. O meu clavifolha, Pachyphytum clavifolha, o ovíferum, que é a pedra da lua, que é esse gordinho, e a minha Deb. E aí eu achei outro vaso, aqui tem outro vaso de pedra da lua, do Pachyphytum ovíferum, e vou colocar todos nesse vasinho aqui. Já preparei a bacia de substrato e eu tô sem seixo de rio, né? Seixo, pedra de rio, aqueles pedrinhos que eu colocar por cima, que eu quero colocar entre as plantas. E o substrato, por quê? Porque evita de ficar respingando na terra, claro, e evita que as folhas fiquem em contato com a terra, que acaba aqui, né, com mais umidade, acaba apodrecendo mais fácil. E como tá chegando a chuva, né, eu quero fazer um arranjo bonitinho, vai ser um arranjo de coleção, que eu não quero mexer, não quero tirar a muda dele, vai ser um arranjo especificamente para coleção. E o início eu vou ter que começar destrinchando essa rosa aqui, eu vou tirar as suculentas, tirar esse mato, vou replantar essa rosa num vaso de 3 litros, eu não gravei ainda, mas tinham chegado, estão aqui atrás, tinham chegado os vasos de 3 litros, que são esses daqui, esses maleáveis, e eu achei eles maravilhosos, tanto para minhas rosas do deserto que eu tô separando para matrizeiro, que são as rosas diferentes, que a gente compra geralmente de pote 15, produção minha, que vem com a flor diferente, eu vou colocar nesse vaso de 3 litros e vou deixar por um ano, até ter que fazer manutenção novamente, né, o levante de caudex e tal, o que não tá sendo propício fazer neste momento por causa da chuva que tá chegando. Porém, eu não vou mexer muito no torrão, eu vou tentar não mexer muito no torrão da raiz dessa rosa aqui, não vou fazer limpeza de raiz, para não ter o risco de apodrecer ou perder essa rosa. Eu vou simplesmente tirar as suculentas, o mato e replantar ela pro vaso de 3 litros. E aí eu vou ter que virar a câmera, claro, né? E vou deixar o processo aqui. Tá meio bagunçado, porque eu não tenho uma mesinha, não tenho um espacinho específico pra isso. Esse cantinho que eu tô aqui agora no quintal é embaixo do pé de abacate, é o canto que eu mexo com as plantas. E eu vou gravar aqui com uma bacia que eu tenho rachada grande. E vou fazer a manutenção aqui dentro e vou gravar pra vocês e mostrar o processo passo a passo. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Pra dar início à manutenção, eu vou começar tirando os matinhos, né? Limpando os matinhos. Devia estar usando luva, mas não, vou usar a luva. Tirando aqui os matinhos. Eu tô jogando de canto, mas depois eu vou catar eles e vou jogar tudo na compostagem, viu? Tem bastante mato, porque tem bastante tempo que essa planta tá ali no tempo, largada. A bichinha. Tem até uma Milky Way aqui, ó. Graptoveria Milky Way. Bastante plantinha. E essa Deb aqui, ela é bastante sensível. Inclusive, enquanto eu tava mexendo nela aqui, ó, acabei espetalando uma folhinha dela. O bom é que ela pega bem de folha, o negócio é que demora, né? E tem o risco ainda de não conseguir dela apodrecer. Então eu vou começar tirando, mas essa plantinha aqui, pelo amor de Deus, toma de conta dos vasos. Se não tirar ela pequena, ó,
O bom é que a raiz dela é rasinha. Não é uma raiz muito profunda. Então é mais fácil de tirar. Já o quebra-pedra, esse daqui mesmo, ele raiz até o fundo do vaso. Olha o tamanho dessa raiz. Pois é. A rosa chega a estar pendente, a bichinha. Ó, tem até uma mudinha de bálsamo aqui, ó. A raiz está aparentemente saudável. Vou deixar aqui de canto. Tirar o clavifolha daqui. Já vou inspecionar as raízes. Aparentemente não temos problemas. Aparentemente não temos problemas com raízes, então vou conseguir replantar ele bonitinho também, sem precisar decapitar. Tirar a Milky Way daqui. Também não temos problemas de raízes. Nada demais. Pouco enraizada, né? Mas não temos problemas. Vou tentar tirar essa Deb aqui agora com todo o cuidado do mundo. Ah, inclusive ela tá... Aparentemente está bem saudável também. Sem problemas nas raízes, umas folhinhas secas, um caracol, mas nada demais. Bichinha tá judiada, a Deb. Essa planta é tão linda quando ela tá bem adaptada no sol. Deixar ela aqui de canto também, com cuidado. Aqui temos uma Echeveria ou Echeveria Orion. É uma Orion. Nossa, mas tá enraizado. Senhor. Uma Orion. Também sem problemas de raízes, aparentemente. O único problema mesmo é que ela tava ali de canto largada. Sem nenhum probleminha nas raízes. Ela eu vou plantar separada, porque a única Orion que eu tenho vai ser separar para matrizeiro. Coleção, no caso, né? Tenho só uma. Aqui temos as pedras da lua. E a outra planta aqui é maravilhosamente boa para pegar de folha. Ela funga muito fácil na época da chuva, mas as folhas dela são gordinhas, pegam bastante. Pega bastante de folha, muito bem. Inclusive tem uma aqui já enraizadinha, saindo as raizinhas. Separadinha aqui de canto também. Tinha caído outra folha. Enfim. Temos mais uma. Pouca raiz, mas bem saudável. E a última. Tem até mais raízes essa. Também tá bem saudável. Todas as mudinhas dela. Ficamos só com a querida aqui da rosa. Vou botar ela aqui de canto. Que eu vou mexer com ela depois. Que a prioridade vai ser montar esse arranjo aqui. Aqui temos o vaso. Já depois de limpo, eu dei uma limpadinha nele por fora, que ele tava bem sujo. E ele tem esses furos aqui. Ele já vem com os furinhos de drenagem, ó. Todo vaso tem que ser furado, viu? De suculenta. Plantas tem que ser furado, porque não pode juntar água. Achei essa telinha. Essa telinha aqui, vou colocar para tapar esses furos, só para não ter o risco do substrato ficar passando aqui. Ainda mais agora, como não tem raiz das plantas, como não tem raízes, o substrato pode ficar descendo conforme eu vou regando. Então, botei a telinha mais para proteção. Aqui tá o meu substrato. Aquela coisa que eu falei para vocês, não tem segredo, receita de bolo. O substrato que eu uso aqui é diferente do que outra pessoa usa. E o que der certo para você é o que importa. A questão é ele ser, né, não compactar e ser bem drenável. Aqui tem fibra de coco, o esterco já, né, bem curtido, palha de arroz. Eu estou usando a ela crua, porque eu não tenho carbonizada, mas é o que tá tendo, então eu vou usar isso aqui. E substrato de compostagem, né, tipo uma terra preta, um humus, bem composto. Vou botar uma camada, bem generosa inclusive, substrato. E aí sim eu vou ajeitando as plantas aqui. Vou começar com a Deb, porque a estrela de hoje é a Deb, né? Mesmo ela não estando muito bonita, a ideia de eu montar esse arranjo foi especificamente para ela. Eu ia colocar ela no meio, porque ela é roseta, mas eu tô pensando em colocar ela de canto. Vou colocar ela de canto, que eu acho que é melhor, porque temos muito mais, ó, inclusive a outra folhinha já despetalou. Porque ela é bem mais... ela é bem sensível. Vou deixar ela de canto, porque temos muito mais pedra da lua. Então, vou colocar ela aqui com jeitinho. Tentarei não despetalar mais ela, tadinha. Já tá bem, bem judiada. E lembrando que eu vou deixar um pouquinho da borda sem substrato, porque mais ou menos um dedo, porque eu vou colocar umas pedrinhas ali. Acabei de achar umas pedrinhas que eu tinha aqui. Vou tirar essa pétala aqui. Achei umas pedrinhas que eu tinha ali e vou colocar uns pedriscozinhos, justamente para aquela questão que eu tava falando para vocês, para não manter a planta diretamente em contato com a terra, com o substrato. Vou
colocar as pedras da lua. Pensando bem aqui, eu acho que eu vou colocar somente esta nesse vaso. E o clavifolha de canto. Vou colocar só elas três, essas outras aqui. Eu vou colocar cada uma num vaso. Eu quero fazer outros arranjos, deixar elas separadas. Eu não quero deixar todas as pedras da lua junto, para não ter o risco de eu perder todas. Ou caso de perder todas, eu perder de uma vez. Então eu vou tirar as folhinhas aqui da Deb. Vou plantar esse daqui. Deixa eu tirar ele aqui em cima do substrato, que ele não tá enraizado totalmente nessa terra. Ó, tem pouco tempo que eu passei ele pra cá, ele tava num pote 7. Então vai ser mais fácil de replantar ele. Vou deixar ele aqui neste cantinho. E no canto de cá, o clavifolha. Mesmo ele estando maiorzinho, eu vou colocar ele neste canto aqui. Acho que vai ficar um pouco desigual, mas eu deixo ele assim, virado pra frente com esse aqui no canto. Ou eu acabei de ter uma ideia. Vou plantar ele separado depois. Vou trazer o outro clavifolha que eu tenho ali. A ideia principal era só tirar essas plantas de arredor da rosa, né? Então assim, de início, eu vou pegar o outro clavifolha que eu tenho ali e trazer aqui. Prontinho, eu tenho esse clavifolha aqui, pote 11, o mesmo daquele. Esse aqui eu decapitei tem um tempo já. Eu vou colocar ele no lugar porque ele tá mais baixotinho. Esse aqui eu vou plantar separado. Vou separar ele aqui. Esse aqui ele já tá mais enraizado. Vou ter que desmanchar um pouco do torrão dele. E, gente, as folhas dele, do bichinho, tanto dele em si quanto da haste, ó, todas pegam. Isso dá pra ver. As mudinhas já brotando. Ele é muito bom pra pegar de folha, mas ao mesmo tempo que ele é bom de pegar de folha, é aquele esquema, né? Excesso de chuva, de umidade, ele acaba fungando demais. Mas é isso, vou colocar ele aqui de canto. Acho que ficou alto ainda. Tirar um pouquinho de substrato, peraí. Colocar um pouco de substrato. Um pouquinho mais de substrato dele. Acho que ficou melhor de encaixar agora. Pronto. Já essas três plantinhas aqui. A Deb, a Pedra da Lua e o clavifolha juntos. Vou completar agora com substrato. Isso aqui é feito de uma pet, viu, gente? Ó, cortei a pet. Era uma pet, como é que fala? É tipo uma estufinha que eu tinha feito, aí eu cortei. Depois eu só acertei a rebarba pra fazer uma pazinha. Ó o galo me atrapalhando gravar. Fazer uma pazinha pra me ajudar a colocar substrato. Com a pontinha, né? Fica mais fácil de colocar o substrato entre as plantas. Aqui, o mais trabalhoso é o meio, né? Que eu devia ter colocado antes de pôr a planta. Colocar um pouquinho de substrato aqui no meio. Eu tenho até um pincel que me ajuda a limpar nessas horas, mas quem disse que eu achei o pincel? Então vai assim, se vocês tiverem um pincel daqueles grandes, aqueles de pintar mesmo, pincel assim de pintar a parede, de fazer os cantos, é bom pra vocês limparem a terrinha. Dá uma batidinha só pra acertar aqui a terra. Mesmo que ela fique mais baixa de um lado, que foi o caso daqui da Deb, ela ficou mais baixa. Só dar uma acertadinha aqui, com cuidado. Deixando sempre o espacinho que eu tava dizendo, tá vendo? Um espacinho do substrato pra borda, que eu vou colocar as pedrinhas. Foram inclusive essas pedrinhas aqui, ó, não são das mais bonitas, mas eu dei uma lavadinha, tá, com algumas terrinhas, depois eu vou limpando. Tem umas pedrinhas brancas, algumas britinhas, mas o ideal seria o pedrisco de rio ou o caco de telha, né? Os caquilhos de telha, que é bem baratinho o pacote pra você comprar, tem até uma folhinha de um dedinho de moça aqui, enfim. Vou colocar essa pedrinha aqui, tirar essas mais feinhas, depois eu vou ajeitando. Com a mesma pazinha que eu uso pro substrato, eu vou aplicando aqui agora a pedrinha. Com cuidado, é claro. Aplicando a pedrinha para poder dar esse charme de cobrir o substrato e tirar as plantas do contato com a terra, né? Com o substrato diretamente. Essa Deb aqui com as folhas mole desse jeito. Ajeitando aqui, tirar as feinhas. Tirando só as mais bonitinhas. Aplicando, todo cuidadinho. Gente, eu acho que o resultado vai ficar bonito, viu? O processo tá meio duvidoso, mas o importante é o resultado final. É aquela coisa, Vocês podem questionar os meus métodos, mas não podem questionar os meus, os meus resultados. Mais um pouquinho, vou virar ele aqui. Ó, tem uma terrinha aqui na folha. Quando eu for regando, eu vou lavando, tirando. Ajeitando aqui. Vou colocar no meio também, com cuidado.
tentar ajeitar essa Debbie aqui, que ela ficou com as folhas aqui ainda bem pra baixo. Acho que eu vou tirar essas folhas. Não vou não. Falando que eu não ia quebrar mais nenhuma folha dela. Com todo cuidado, eu tô aqui tentando não quebrar, porque ela tá muito sensível. Vou colocar umas pedrinhas aqui no meio. Consegui. Com todo o cuidado do mundo foi, né? Toda calma e paciência. Gente, pra fazer essas coisas tem que ter paciência. Eu tenho? Não, mas a gente vai arranhando, né? A gente finge. Eu perder essa planta aqui de novo. Aqui. Olha, derramei pedra demais. Só ir ajeitando. Normalmente eu não pegaria tanto nas folhas dessas plantas, porque elas têm pruína, né? Pra não manchar a pruína da folha delas. Tira as pedrinhas feias e cai no substrato. Ah, vai ficar bem ali. Assim. Eu acho que ficou bem bonitinho até o resultado final do arranjo. Eu acabei de ter uma belíssima de uma ideia, ó. Ficou assim o arranjo. Com uma Debbie, uma pedra da lua e uma clavifolha. Acabei de ter uma ideia para colocar aqui nesse vão que ficou aqui. Tem um negocinho ali dentro que eu vou usar para montar vaso, decoração, e eu vou colocar para vocês verem ali e vou mostrar no sol. Pessoal, esse daqui foi o resultado do arranjo. Eu já até molhei ele. Eu já até molhei o vão do vaso. Eita! O bom do vaso de barro é que ele puxa a água toda. Então assim, as suculentas estão molhadinhas aqui. Olha como é que ficou bonitinho. O buraco, eu falei que ia colocar uma coisinha. Acabei colocando essa conchinha, eu acho que com um charme aqui nesse arranjo. Já tá tudo molhado, tá até escorrendo pelo fundo, inclusive. Esse foi o resultado final do arranjo, pessoal. Eu acho que ele ficou absurdamente lindo quando essas plantas adaptarem aqui. Essa Debbie mesmo começar a recuperar, enraizar no substrato novo. Creio que ele vai ficar bem mais bonito. E aí eu atualizo pra vocês daqui a um tempo, quando ele estiver bem bonitinho. Esse aqui foi o resultado. Eu acho que ficou um show, gente. Tô apaixonadinho. Esse aqui vai ser meu vaso de coleção. Não vou mexer nele, não vai ter nenhuma planta daqui pra venda. Sai, mosca. Enfim, galera. Esse foi o resultado. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, por gentileza, se inscrevam no canal. Isso vai me ajudar, tipo, muito mesmo, galera. Deixa aquele likezão. É isso. E comenta alguma coisa fofinha. Comentem o que vocês querem ver aqui, que eu vou estar montando a lista, organizando e gravando pra vocês. Não liguem pra bancada improvisada que tinha um pallet, eu ganhei essa grade, tô muito feliz. Inclusive, não vem ao assunto, não vem ao caso. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.